Olá, bom dia para você. Hoje o Poder e Negócios vai falar sobre liberação de dinheiro e incentivos para gerar desenvolvimento na região. O BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, é constituído na forma de sociedade de economia mista, com participação do governo federal como maior acionista. Programas como o Crédito Amigo e Agro Amigo recebem suporte do BNB. E como será que os empreendedores podem ter acesso? É o que vamos saber agora com o superintendente do Banco do Nordeste, em Pernambuco, Pedro Hermílio. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Meire. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de você e dos telespectadores para a gente esclarecer um pouco a atuação do Banco do Nordeste aqui em Pernambuco. Bom, o que é que o BNB tem de diferente em relação a outras instituições financeiras? Meire, o Banco do Nordeste ele foi criado com a missão de ser um banco voltado ao desenvolvimento da região Nordeste. E para cumprir essa missão, a gente hoje atua em duas grandes frentes, dois grandes pilares. Um deles, os nossos programas de microcrédito, o Crédito Amigo e o Agro Amigo, que atendem aí uma grande base dessa economia ainda informal, mas os MEIs, né, aqueles empreendedores que antes atuavam com o CPF, não tinham CNPJ formalizado e hoje constituíram esse CNPJ, eles continuam sendo atendidos pelo Crédito Amigo, e uma grande base da agricultura familiar que é atendida pelo Agro Amigo, que é um co-irmão desse programa. E o outro pilar de atuação nosso, que é o Fundo Constitucional de Desenvolvimento da Região Nordeste, é o FNE, que é uma fonte de recursos que o banco opera ali em conjunto ou seguindo as diretrizes estabelecidas pela SUDENE, que tem a missão de ser a fonte de financiamento mais barata aqui da região. Então, quando você soma aí os esforços do que é operado no microcrédito e da atuação do Fundo Constitucional, você tem de fato um banco que faz um trabalho diferenciado aqui para a região. Bom, vamos falar sobre o Crédito Amigo, que é considerado um programa muito especial de microcrédito produtivo aqui do Brasil, acho que da América Latina. O que é que ele tem de tão especial e quais são as vantagens para quem lança mão desse programa? Bom, o Crédito Amigo é um grande orgulho que a gente carrega. Esse programa começou no Ceará com a experiência ali de fazer pequenas operações de crédito, muitas vezes um crédito grupal, coletivo, que tinha a missão de apoiar pequenas iniciativas. Então, as primeiras operações desse programa, elas começaram ali com R$100, R$150, R$200, para incentivar ou incluir as pessoas que nunca tiveram acesso a crédito. E o grande diferencial, Meire, é que não é só emprestar o recurso. Os nossos assessores de crédito que fazem esse programa, eles têm também a missão de acompanhar esses empreendedores. Por isso que esse microcrédito entra numa categoria de crédito produtivo orientado. Então, ele não pode ser um crédito para consumo, ele tem que estar atrelado a uma atividade que aquela pessoa exerça. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. A mulher que comercializa cosmético, a manicure, o cara que vende o caldinho dele lá na praia, a mulher que trabalha com estética, a mulher que tem o banco lá na feira. Pode ter um crédito de quanto? Veja, hoje o teto desse programa ele vai até 21 mil. Então você vê que para operações ligadas à pessoa física, aos empreendedores informais, é um crédito que pode começar assim, muito pequeno, que valoriza a experiência do crédito. Então, uma das formas de aumentar esse limite é você pegar o recurso e pagar. Então, ele incentiva, ele tem esse foco muito grande na adimplência e ele atingiu uma base de clientes. Hoje, apesar de atuar só na região Nordeste, o Crédito Amigo é a maior experiência de microcrédito produtivo orientado da América do Sul. Então, veja que assim, a gente consegue ter um impacto muito forte. Se eu trouxer esse olhar aqui para Pernambuco, a gente, em plena pandemia, tomou a decisão, o banco, sabendo da importância que esse programa tem para a economia, a gente inaugurou as unidades de Caruaru, a gerência de Caruaru e mais uma gerência em Petrolina. Então, antes da pandemia, o estado todo era coordenado aqui pelo Recife. Durante a pandemia, para alavancar as operações, ampliar esse time,
Abrimos a unidade de Caruaru e abrimos a unidade de Petrolina. Hoje são coordenadas, a Elza coordena aqui no Recife, o Herbert lá em Caruaru, o Alain em Petrolina, com um time fantástico, que esse ano tem o desafio de chegar a R$1 bilhão de créditos desembolsados para o programa só aqui no estado. Bom, o senhor está falando aí das vantagens, né, do Crédito Amigo. A gente quer saber, por exemplo, a abertura de conta, se é uma abertura gratuita, né? Os juros, os parcelamentos, o prazo para pagar. Esse programa, ele tem esse papel também da inclusão, da bancarização desse público. Então, todos os nossos clientes do microcrédito, eles têm uma conta simplificada à disposição, isenta de qualquer despesa, de tarifa. Eles têm um aplicativo onde eles vão fazer também todo o acompanhamento da renovação desses créditos, que já é feita de forma totalmente digital. Os prazos dessas operações e as taxas, eles vão variar. Se você ainda tira um crédito coletivo, então ele vai ter um determinado prazo e uma determinada taxa. Se você já atingiu um grau de confiança e de reembolso com o banco, que você pode tirar um crédito individual. Se esse crédito é destinado à compra da mercadoria, que é o capital de giro, ele vai ter um prazo. Se aquele crédito é voltado para você fazer uma pequena reforma, comprar uma moto, comprar um equipamento que vai lhe ajudar na sua atividade, ele já tem um prazo maior porque é uma natureza de crédito para investimento. Então, assim, empresas, associações, cooperativas que precisam atender algum critério, elas podem lançar mão desse recurso. Existem muitas regras para você fazer algum tipo de negociação com o BNB? Veja, no Crédito Amigo não, porque, como eu lhe falei, é a forma mais simples de atendimento. Mesmo que a pessoa não tenha sequer um CNPJ constituído, ela pode ser atendida pelo programa com o próprio CPF. Então, qualquer pessoa física que desenvolva alguma atividade, seja na área de comércio, na área de serviço, na área de tecnologia, ela pode ter acesso. E o mais bacana é que assim, o maior público desse programa é formado por mulheres. Hoje a gente tem uma linha específica, chama Crédito Amigo Delas, que foi uma linha que o banco criou recentemente para incentivar ainda mais o empreendedorismo junto a esse público feminino, porque é um público que é mais adimplente. É um público que muitas vezes complementa a renda da família, é um público que desenvolve as atividades muitas vezes em casa, né? Então não precisa ter um comércio formado, ela só precisa desenvolver alguma atividade que possa ser financiada pelo programa. É claro, né, gente? A gente está falando aqui de financiamento, de tomar dinheiro emprestado, mas, claro, antes de você fazer qualquer ação dessa, você precisa fazer as contas e saber da responsabilidade, porque quando a gente pega uma coisa emprestada, a gente precisa devolver dentro do prazo que é cobrado. A gente falou sobre o Crédito Amigo e o Agroamigo. Como é que ele ajuda, por exemplo, os agricultores familiares? Bom, o Agroamigo, ele foi uma cópia do modelo que deu certo no Crédito Amigo. Então, o banco tomou ali uma decisão de contratar, e aí esse é também o grande diferencial. Os nossos assessores que operacionalizam o Agroamigo, eles têm formação na área agrícola. Então, o banco fez um contrato com esses assessores, disponibilizou uma moto e os equipamentos que ele precisa, hoje um tablet, para que esse atendimento ao agricultor familiar seja feito lá na propriedade dele, lá na comunidade dele. Então, esses assessores têm uma área de atuação, alguns com 1, 2, 3, 5, 10 municípios que formam ali a região de atendimento de cada assessor desse. Ele faz as visitas lá na comunidade, identifica qual é a demanda que aquele agricultor precisa, porque muitas vezes você precisa entender que culturas são adequadas a determinada região em decorrência do clima, em decorrência dos canais de comercialização e que investimentos são necessários para melhorar aquela cultura. O BNB vai até a pessoa, né, até o cliente, ou o cliente precisa provocar o BNB? Nesses casos, o BNB vai fazer o atendimento lá na comunidade. Mas precisa ser provocado, ou seja, precisa ser chamado para que vá lá e faça essa avaliação? Veja, a gente trabalha o Agroamigo com muitas parcerias, né? Então, você tem os sindicatos dos produtores rurais, você tem as secretarias municipais de agricultura,
O próprio Sebrae, que também apoia determinadas atividades no setor rural, a Federação da Agricultura aqui em Pernambuco, e aí já deixar um abraço para o amigo Pio Guerra, que apoia muito essa atuação do banco aqui no estado. Então, esses parceiros, eles ajudam o banco a apontar, a identificar esses produtores. Como esse programa nosso já roda há muitos anos, a gente já tem também mapeado a experiência. Nós temos assessores, Meire, nesse programa que trabalham com essa atividade há mais de 15 anos. Então, eles já conhecem de muito perto ali quais são os distritos que têm centros de produção, quais são os engenhos que sempre são visitados, quem são os clientes que estão com crédito a vencer e já precisam renovar esse crédito. Hoje, para você ter ideia, esses nossos assessores, eles ajudam, por exemplo, a levar financiamentos de energia solar para os pequenos agricultores familiares. A gente incentiva o financiamento a estruturas que gerem a conexão de internet naquela pequena propriedade, para que a família do agricultor tenha acesso às informações que vão ajudar não só a produção dele, mas a própria melhoria da qualidade de vida. Agora, com esse leque de informações e de serviços, como é que ficaram as contratações agora nesse primeiro semestre aqui em Pernambuco? Veja, a gente fez um excelente primeiro semestre, né? Se eu somar o que o banco fez no Crédito Amigo, no AgroAmigo, no FNE, nas fontes que a gente trabalha, esse número já supera a casa dos 2,4 bilhões de reais em atuação só aqui no estado de Pernambuco. Então, é um orgulho muito grande assim a gente falou um pouco e detalhou um pouco o que são esses programas de microcrédito que o Banco do Nordeste atua. Bom, e o que é que acontece quando o banco empresta, mas aí a pessoa não teve condições de honrar aquele compromisso no prazo e pagar os juros? Como é que vocês fazem essa negociação? Veja, esse ponto é fundamental, assim, o que a gente recomenda aos clientes: não se afastem do banco quando vocês tiverem dificuldade no pagamento. O banco tem uma série de instrumentos para dar um novo prazo, para ajustar uma carência quando vocês precisarem, para alterar aquela parcela. A gente deu um grande exemplo para Pernambuco e para o Nordeste como um todo, que foi a pandemia. Né? Eu acho que, se não foi o primeiro, foi uma das primeiras instituições que chegou para todos os clientes que tinham operação conosco e suspendeu os pagamentos durante todo o ano de 2020. Em 2021, aquelas atividades que foram mais impactadas pela pandemia continuaram com esse pagamento suspenso. Então, a mensagem nesses casos de dificuldade é não se afastar. Pelo contrário, é sentar com o gerente que lhe atende, com o assessor que lhe atende para buscar uma solução. Inclusive, a gente tem, pela primeira vez na história do Fundo Constitucional, uma legislação que está cuidando de débitos antigos no setor urbano e também no setor rural. Então, quem tem dívida com o banco de muitos anos, mesmo essa dívida estando sendo cobrada na justiça, em alguma situação mais complicada, vocês devem procurar o banco, porque essa lei só está vigente até dezembro desse ano. E essa lei chega, Meire, até 95% de desconto em algumas dívidas. E é muito grande o número de inadimplentes? Muito grande, porque você pega dívidas de todo esse passado do banco. Né? Então, a gente tem um público aqui em Pernambuco de mais de 200 mil operações enquadradas nessa lei, que devem procurar sua agência, devem procurar o 0800 do banco, o site do banco, para manifestar esse interesse e saber qual é hoje o desconto que esse cliente tem direito, para que ele possa resolver essa pendência e, principalmente, quem resolve um débito autorizado por lei não fica com impedimento para realizar novos financiamentos. Então, principalmente na agricultura, que o crédito é muito necessário para a produção, você pode resolver dois problemas. Você pode se livrar desse problema antigo com desconto e já ter acesso a novas operações. Então, é muito importante a gente deixar essa mensagem que quem tiver dificuldade com débitos antigos com o banco tem uma grande oportunidade para procurar
a instituição e resolver essa situação até dezembro desse ano. É importante mesmo fazer essa negociação e levar essa informação a quem está precisando, né, de novo crédito, até para seguir com suas atividades. O BNB ele também divulga, né, que dá um incentivo para as energias limpas, né? Nesse caso aí eu quero falar sobre a energia solar, que vocês têm fortemente entrado nesse mercado, né? O banco, a gente atua desde a sua residência. Se você é a pessoa física, ela quiser fazer um financiamento para montar um pequeno sistema de energia solar e gerar sua própria energia, a gente financia. Mas também, não menos importante, os grandes projetos de energia renovável, né? Hoje o Nordeste ele é autossuficiente, tudo que é consumido de energia aqui, a gente já produz um volume maior das fontes, principalmente eólica, solar, alguma coisa de biomassa. E o banco teve um papel fundamental no financiamento a esses grandes parques eólicos e solares aqui na região. Então, falou em energia limpa, renovável, solar, seja para a sua empresa, você hoje tem uma conta cara que lhe incomoda, procura o banco. Muitas vezes você consegue se livrar dessa conta, a parcela nossa, ela é decrescente, então no momento em que a energia só aumenta, a sua parcela só diminui. Tem financiamentos, Meire, que com 3 anos, 4 anos, você já está livre da parcela do banco, já está pago. E você está livre também da sua conta de energia, né? Então, assim, a gente tem muitos casos, não só de empresas, mas de pessoas físicas que estão muito satisfeitas com esses investimentos. Porque se trata também do desenvolvimento sustentável da região Nordeste, que é uma missão também que está dentro do propósito de vocês do Banco do Nordeste, né? Esse é um desafio. A gente tem uma novidade agora que está em discussão, que é o hidrogênio verde, né? O Ceará está muito bem posicionado nisso, o Suape já está nessa discussão. Acho que foi ontem que saiu um edital de concorrência para a primeira unidade aqui em Pernambuco. Então, o futuro da região Nordeste passa muito por essa capacidade e essa estrutura natural que a gente tem da geração de energia limpa. Superintendente, a gente vai fazer uma pausa super rápida e depois do intervalo a gente continua falando sobre os programas do BNB para o desenvolvimento da região Nordeste e falando também sobre financiamentos para startups, inovação, tecnologia. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente do BNB, o Banco do Nordeste, aqui em Pernambuco, Pedro Hermírio. E a gente quer destacar a missão do BNB, superintendente, que sempre fala o seguinte, que a missão do banco é diminuir as desigualdades regionais. E aí eu lhe pergunto como é que está Pernambuco em relação aos outros estados no que se refere à aplicação de recursos. Perfeito. A gente hoje mede, né, a atuação nossa pelo quanto de recursos, principalmente do Fundo Constitucional, a gente contrata e libera para investimentos aqui no estado. Então, hoje Pernambuco só perde para o estado da Bahia, né? A Bahia lidera esse volume de recursos desembolsados no Nordeste e Pernambuco vem em segundo lugar, à frente inclusive do Ceará, que durante muitos anos teve essa posição de destaque. Então, a gente procura levar o maior volume de recursos, mas principalmente, Meire, aí foi importante essa pergunta, porque a gente destaca, o banco tem um programa, chama Prodeter, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial do banco, onde a gente identifica as principais atividades econômicas do estado que recebem esses recursos e que ações integradas ao crédito a gente pode estar ajudando a desenvolver. Esse programa é coordenado aqui em Pernambuco pela Joaísa, mas conta com um time de agentes de desenvolvimento que são funcionários do banco, que tem na sua rotina, no seu dia a dia, na sua missão, ter um olhar além do crédito. Então, na prática, como é? Na prática, se eu estou financiando a ovino-caprinocultura lá no sertão do estado, que ações eu posso desenvolver, por exemplo, para levar esse produto, essa carne, para outros estados? Tem questões sanitárias? Quem é responsável por isso? Como é que eu posso criar uma marca ali que eu ganhe mercado?
com esse produto. Tem abatedouro na região? Vocês fazem essa análise para ajudar o produtor, o criador? É o público, é o setor público que vai botar, é buscar algum ente privado para fazer. Então, olhar além do crédito. A gente faz isso lá na ovinocaprinocultura, na fruticultura, aqui no turismo, na cana-de-açúcar, na avicultura. Então, os principais setores da economia pernambucana, a gente tem essa missão aí com um olhar de desenvolvimento, com o olhar da cadeia daquela atividade e que ações a gente pode estar fazendo. Lógico que o financiamento é o principal, mas que parcerias, que ações o banco pode estar apoiando para complementar, né, os principais elos aí dessas atividades. E no que se refere à inovação e tecnologia, né, que o banco tem apoiado várias iniciativas, inclusive com financiamento para startups. A gente, vamos citar aqui, nós temos aqui em Pernambuco, lá no Porto Digital, e aí já reconhecer, agradecer toda a parceria do Pierre Lucena, que é o presidente lá do Porto, né? A gente tem um hub de inovação do Banco do Nordeste lá, para apoiar a iniciação de startups, trabalhar aí esse setor que é tão específico. Em decorrência da atuação desse hub, a gente criou a linha do FNE Startup, porque muitas vezes quando você vai financiar um comércio, o cara precisa fazer uma reforma, comprar um computador, uma prateleira, pintar a loja dele, mas uma startup não. Ela precisa muitas vezes bancar a hora de produção daqueles programadores para poder criar o seu produto e fazer valer aquele produto num ambiente ali mais comercial. Então, a gente teve que adequar a nossa linha de financiamento a essa realidade. Vamos dar um exemplo? Um criador de algum serviço, né, tecnológico, uma startup que está surgindo agora e está precisando de ajuda para desenvolver o seu trabalho. Como é que faz? A gente tem que primeiro separar. Ela está na etapa ainda do capital de risco, e aí são os editais que o Hub solta, porque ali não é um financiamento, é realmente um recurso, uma estrutura que o banco vai colocar à disposição para que ela possa iniciar aquela ideia, ou ela já está numa fase de maturação que permita, por exemplo, adquirir equipamentos ou investir em horas de programador para melhorar ou desenvolver aquele aplicativo. Então, a gente apoia nessas duas frentes, ou na iniciação com o capital de risco, ou no financiamento em si para essas startups que já estão num grau de maturidade maior. E um guarda-chuva disso, Meire, é uma linha nossa que a gente chama de FNE Inovação, que ela não é voltada para esse público da startup. Ela é uma linha voltada para todos os setores da economia, para aquelas empresas já consolidadas, já instaladas, mas que estejam levando inovação ao seu processo, ao seu produto. Eu vou pegar aqui uma atividade secular no estado de Pernambuco, cana-de-açúcar. A gente financia o fornecedor de cana no seu custeio, na renovação da sua área. Mas se esse fornecedor quer comprar um drone para melhorar a pulverização ou acompanhamento da lavoura dele, ele vai ter acesso à linha do FNE Inovação e vai pagar menos juros por isso. Então, na prática, a gente não faz um gesto à inovação. A gente efetivamente cobra menos de quem está investindo na sua atividade em alguma iniciativa que vai inovar o processo ou o produto que ela entrega. Quando o senhor fala cobra menos, a gente se lembra logo de juros. Isso. Né? Como é que está a taxa? Hoje, o nosso cliente ele pode optar por taxas pré-fixadas, que significa, na assinatura do contrato, ele já sabe quanto é a primeira e quanto é a última parcela dele, ou ele pode optar por taxas pós-fixadas que são atreladas ao IPCA, que é um dos indicadores ali da inflação. O que é que a gente tem hoje de média? A Selic, que é a grande base ali da taxa de juros no país, que está acima de 13% ao ano, nós hoje temos linhas de financiamento que vão 6%, 7% ao ano, 8% ao ano, então sempre abaixo do que o mercado trabalha. E se eu trago isso para o setor rural, essas taxas são mais baixas ainda. Se eu trago para o setor de infraestrutura, dentro de saneamento e logística, que é uma prioridade estabelecida pela Sudene, ele tem uma taxa mais barata ainda. Então, além de trabalhar sempre numa faixa abaixo do que o mercado trabalha, existem setores que são prioritários
inclusive a inovação, que passam a ter acesso a uma taxa num patamar mais baixo. Bom, o senhor falou aí sobre inovação. Existem espaços específicos para as pessoas visitarem, por exemplo, um hub do Banco do Nordeste aqui em Pernambuco, em Fortaleza, algum lugar onde as pessoas podem ir para tirar essas dúvidas, para serem atendidas? Veja, as linhas são operacionalizadas tanto no nosso hub, que fica lá no Porto Digital, como também nas agências. Então, eu preciso fazer um investimento que vai trazer um viés de inovação para o meu negócio. Não necessariamente eu preciso ir ao hub. Os nossos gestores nas unidades conhecem o produto, incentivam o produto e podem passar essa orientação a esses clientes que têm interesse. Qual é a estrutura do BNB aqui em Pernambuco, superintendente? A gente tem, Mary, hoje 40 agências espalhadas em todo o estado. Tem mais uma unidade aqui no Recife que cuida só da área de recuperação de crédito, então são 41 unidades, além, lógico, dos nossos postos de atendimento do Crédito Amigo, além do escritório da superintendência, das centrais jurídicas. Então, assim, eu já aproveito aí para deixar aqui um abraço muito especial a toda a equipe do Banco do Nordeste, desde os nossos assessores de microcrédito ao nosso escritório, porque é o esforço de vocês, é o carinho que vocês cuidam da missão do banco aqui, que permite a gente fazer esse trabalho. Bom, a gente já passou o primeiro semestre, né, de 2022, agora um pouco mais aliviados, né? Nós estamos depois dessa pandemia, né, que foi pancadaria para todo mundo, mas a gente ainda tem até o final do ano e ainda existem muitos recursos à disposição das pessoas que precisam, né, empreender, que precisam tomar alguma linha de crédito. Temos. O banco ele tem, na entrada de seus recursos, uma parcela que vem do que a União manda. Então, parte do que é arrecadado de IPI, Imposto de Renda, vem compor esse fundo, mas a maior parte vem do recebimento dos financiamentos já concedidos. Então, 2/3 do que hoje alimenta o Fundo Constitucional não é repasse da União. São os clientes que tomaram esse crédito e estão pagando. Então, com a passagem dessa pandemia, a retomada desses pagamentos, só agora nesse final do ano, esse orçamento já cresceu mais 5 bilhões de reais para toda a região. Então, uma outra mensagem importante é: os nossos clientes, os empresários aqui da região, do estado, os produtores rurais podem ficar muito tranquilos, porque a disponibilidade dos recursos que o banco tem para atender todos esses setores é extremamente adequada e está à disposição de vocês. Assim, não há essa preocupação hoje com a contingência de recursos para atender o setor produtivo pernambucano. Bom, e a gente se preocupa também com a juventude, que ainda não tem uma experiência, mas que está precisando entrar no mercado, né? Está com ideias boas, né? Com a mente fresca e cheia de empreendedorismo. Vocês também têm como ajudar esse público? Esse público, Meire, precisa conhecer as linhas do banco. O banco, eu vou arriscar dizer que é a única instituição que financia a implantação de novos negócios, principalmente as micro e pequenas empresas. Então, trazendo isso para a sua pergunta, imagine hoje um aluno do último período de fisioterapia. Ele vai ter 2 caminhos. Ou a família dele tem condição e monta lá o estúdio dele, a clínica dele, ou ele vai trabalhar para alguém. Então, muitas vezes, com essa dificuldade de conseguir o emprego, acaba sendo uma alternativa financiar a um custo adequado, a um prazo adequado. As nossas linhas permitem até 4 anos de carência, até 12 anos para pagar. Por que isso é importante? Porque esse fisioterapeuta que vai estar recém-formado, que vai montar a estrutura dele, ele vai pagar aquele financiamento com a receita do próprio negócio. Ele vai ter uma carência adequada para formar a carteira de clientes dele, para ter muitas vezes o fluxo de recebimento quando tem plano de saúde e poder ir pagando ao banco. Isso serve para o fisioterapeuta, serve para o programador, serve para o dentista, para vários jovens hoje que estão nessa idade de formação e podem contar com o banco. Superintendente, é com esse exemplo que a gente se despede. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Poder e Negócios, viu? Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Bom dia. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro para o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, até lá.